Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Muito bem. Para quem não sabe, eu vou fazer uma coisa que eu já tinha feito antes, né? Só lembrando, começa o programa Quadrinhos. E a DC Comics, ela sempre teve uma ideia de terras. Terra 1, 2, 3, 4, Terra 56 e por aí vai. Nos anos 80, teve a Crise nas Infinitas Terras, a qual o objetivo era unir todas essas terras numa só. Funcionou até que Grant Morrison e outras figuras trouxeram, nos anos 2000, mais uma vez, as terras de volta. Então a gente vai ter heróis da Terra 1, Terra 2, Terra 3 e por aí vai. Nossa Terra é a Terra 2, mas a gente vai ter a história que vocês conhecem do Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, é da Terra 2. Acho que é a 2? É a 2. É a 2? Não. Acho que é a Terra 2. E a gente vai ter outros personagens de outras terras. A Panini Comics lançou uma edição que está saindo nos Estados Unidos, até agora não saíram todas as edições, saíram pouquíssimas edições na verdade, do que chamamos de Terra 1, Earth 1. Nessa visão, os heróis têm algumas diferenciações do que a gente está acostumado. Já saíram Batman, já saiu o Super-Homem, ao que a gente falou com o Bernardo e com o Samuel sobre as suas diferenciações. Depois vieram Pedro e Renan falando do Batman, né, pequenas modificações, não é modificação na estrutura do personagem. O Super-Homem continua sendo o ser que veio de outro planeta, o Batman continua sendo um adolescente, o órfão de pai e mães que foram mortos por um bandido, e resolve usar um manto. E agora a gente vai falar da Mulher Maravilha, Diana, que aí temos a figura, era para ter duas moças, mas uma delas abandonou o barco. Aí sobrou só pra mim. Então, sobrou a Bruna, né? Minha voz tá ótima. Gente, eu tô gripada, desculpa. E a Bru tem a missão de falar da Mulher Maravilha, da Diana. Sozinha. Bacana, jovem. Legal. Antes disso, o que você sabe da Mulher Maravilha? Eu fiz a mesma pergunta para vocês, né? O Renan tá aqui do lado, mas o Renan ele é só figura apagada. Ele é só de enfeite. Poxa, fala isso não, enfeite. O que você conhece da Mulher Maravilha? Sim, falar que teve um filme dela, não é? Teve, só que eu não assisti. Gente. Ai, meu Deus, tá. Eu não sei falar assim. Eu não vou saber falar assim. Fala, velho. Como é que você vê a personagem? Ela é incrível. Tipo, ela pelo menos aqui no livro, ela é feminista, assim, tipo, gostei bastante. E o jeito que ela pensa, eu não sei, cara, eu não sei como explicar. Eu tô sozinha. Não, você não está sozinha. Tem o Renan e o Edson. Tá, me ajudem. Me ajudem. O criador da Mulher Maravilha foi o Sr. William Moulton, que é uma das figuras mais fantásticas. Teve até o filme dele, eu fui ver com a Solange, teve até o filme dele no final de 2017, que conta a história dele. E ele é uma figura completamente 3 passos do seu tempo. Hoje em dia, ele teria 1 passo, porque ele era casado com 2 mulheres. 2. E não é aquela ideia do ele ser o homem machista que manda e as mulheres serem submissas. Na verdade, o nome do filme é William Moulton, professor Moulton, e Suas Mulheres Maravilha. Porque ele tinha um contato com elas de igualdade.
Uma era a sua pesquisadora, a esposa dele, né? Pesquisadora, que trabalhava junto com ele para desenvolver o que seria uma forma de saber quando a pessoa está mentindo ou não, um detector de mentiras. E por outro lado, a segunda parte, a segunda moça, melhor dizendo, era uma estudante, né, que se encantou com os dois. E nesse triângulo amoroso, a gente vai ter lesbianismo, vai ter os três juntos, vai ter muita coisa acontecendo numa sociedade dos anos 40, Onde era tabu. onde era, digamos assim, um homem ter amantes é aceitável. Não o cara colocar As duas duas As- mulheres. no mesmo teto. E ter filhos com elas. Que eles tiveram, se eu não me engano, foram 4 filhos. Se não estou enganado. Então, assim, a gente vai ter toda uma realidade montada para cima disso. E ele cria a Mulher Maravilha com característica das duas. Né? São pequenos detalhes que a gente vai vendo que ele vai criando esses personagens com características muito próprias das duas figuras que ele tinha em casa. Tá, mas essa criação dele se adapta no livro, Terra 1, ou somente no nosso? Como assim? Em todos. Em todos? Em Porque todos. ela é forte, ela é corajosa. Ela é forte, é corajosa, é É inteligente. demais. Né? Ela é a figura além das outras Amazonas. É tanto que no livro mesmo fala que a mistura, a mãe dela fala que tem toda uma história, aí fala que ela foi criada se não me engano, do barro, alguma coisa assim, só que tem outras coisas, aí no finalzinho ela descobre realmente a verdade da junção de qual é, tipo, realmente tem tudo a ver com ela, porque de quem ela é filha, De assim, quem é os traços genéticos que ela carrega. E vê uma coisa legal, né? Oi? Ah, que durante muito tempo, o interessante é que com a modernidade, algumas coisas estão meio que se perdendo. Né? Mas aquela ideia de que o filho veio da cegonha, né? Aquela ideia de que os pais não explicavam para a criança como é que a criança nasce. Né? A mãe fica grávida e como é que a mãe ficou grávida? Como é que a plantar a criança sai? sementinha. É, Plantar a sementinha. e é isso que a gente vai ver muito no quadrinho também, né? Essa realidade, essas condições que a gente vai montando dessa personagem que é a Mulher Maravilha, né? Que é a Diana. E uma das coisas mais legais, Bruno, e aí eu quero que você fale um pouquinho disso, para não entrar muito, mas só um pouquinho, como é que você vê o feminismo? Eu acho, assim, minha opinião aqui, Sim. minha opinião própria. O feminismo é um meio da gente, tipo, conseguir tentar, pelo menos, igualar ambos os lados. Tipo, de qualquer forma. Só que muitas pessoas levam isso ao pé da letra, levam além e acabam passando a imagem totalmente errada. Mas o jeito dela, por exemplo, ela é uma feminista que vai um pouco além em algumas Mais coisas. radical, né? Ela é bem, eu acho que por ela viver somente com mulheres, não ter a presença masculina, ela foi ensinada daquele jeito. Tipo, realmente viver só com mulheres, porque é a Ele é paraíso, né? Ilha Paraíso, só tem Amazonas. Texmira. Só tem Amazonas. Então, a visão dela é mulher. Mulher, tipo, ela é feminista, eu acho isso incrível, só que, apesar do feminismo dela ser um pouco elevado, né? É aquele feminismo Um pouco agressivo, talvez. um pouco, Não né? sei. É porque, tipo, ela. Eu acho que não é nem porque ela quer assim, é porque ela foi ensinada desse jeito. Foi ensinada isso. Então ela leva os homens um pouco a. Acho que os papéis inverteram. Que alguns homens tratam as mulheres realmente como submissas.
E ela acabou invertendo isso. Na visão dela, o homem tem que ser Tem que ser o submisso. submisso. Então, Tem que submeter a elas. A gente. Algumas pessoas às vezes não sabem, mas a gente tem várias vertentes do feminismo. Tem o feminismo de igualdade, Igualdade. né, de colocar todos no mesmo pedestal, né, no mesmo tablado. E tem aquele feminismo mais agressivo, mais radical, que é a inversão de papéis, né, que é a mulher no topo, o homem subserviente, embaixo. Alguns levam isso muito a sério. Sim. 2 músicas de força feminina. Ué, eu vou de Pitty. A Pitty é ótima. Coloca 2 do Pitty. 2 da Pitty? Tá ok, pode então. ser. Programa Quadrinhos, daqui a pouco a gente volta com a Bruna, o Renan de fundo e o Edson tentando falar Renan não menos. tá falando nada. Não ajuda nada. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Com roteiros do Sr. Grant Morrison e os traços do Sr. Yannick Paquette, Mulher Maravilha, Terra 1. E a Bru tá resfriadinha. É demais. Tá indo. Em primeiro lugar, como é que a gente entende o universo feminino? A ideia dela amordaçada, né, amarrada em bandagens, percebendo que isso é um fetiche de muitos homens. É um fetiche e era um fetiche do Mortensen com as suas esposas, né, de serem amarrados. Tanto que a primeira versão da Mulher Maravilha, ela perdia os poderes quando um homem amarrasse ela. Sério? Uhum. Ela não conseguia, ela perdia o poder, não conseguia se desvencilhar. Então, se ele pegasse, sei lá, um fio de seda e amarrasse ela, Eu ia ficar amarrada e não ia conseguir impossibilitada. Então, vamos falar um pouquinho mais da obra. Aí é com você. falar um pouquinho mais da obra. Como é que ela aparece? Quem são as personagens e por que esse temor ao homem, né? De personagem, a gente tem a Diana, que é a principal. Tem alguns coadjuvantes. A Beth, que aparece lá pro finalzinho. A Beth humana, né? Que a Beth ela é do mundo Ela dos conhece homens. no outro mundo que ela tem que fazer os negócios lá pro finalzinho. Tem a mãe dela. Hipólita. Isso. E tem mais 2 garotas que aparecem. Que é essa daqui, que eu esqueci o nome dela. E aqui eu não vou achar. Ela e a científica que faz o raio púrpura, que ajuda a Diana. Elas... é uma irmandade, cara, Núbia. da ilha. Isso. Núbia, que é a negra que... Ela fica do lado da mãe da Diana. É tipo... o braço direito. Isso. E tem essa daqui. Dindra. Não, Dindra não, desculpa, Dindra é a serva. Foi mal. É a que ajuda a fazer o raio púrpura, que tem toda uma história depois. É legal o contexto, a ilustração, as imagens, o jeito que eles colocam.
Eu sou bem sacerdote. Althea, Altair. uhum, Ah, que é a cientista. isso. Tem também o Trevor, que É, é tem o um Trevor, do. né? Acho que é além O dela, um dos soldado. principais, assim, Uhum. que é depois que ele aparece que começa realmente a desenrolar A trama. toda a trama. Ah, a propósito, uma coisa curiosa, o Trevor, ele é negro. E a braço direito da Hipólita também Também é é negra, negra. o que já demonstra uma tendência dos anos 2000, né, do século XXI, de colocarmos personagens negros, porque até então todo mundo era branco. E realmente, grande parte das Amazonas são brancas. São algumas. Só raríssimas, né? Raríssimas mesmo, que são negras. Acho que aqui também tem a Núbia. Núbia. É a que mais se destaca, assim, como negra ali. E é interessante é interessante a gente começar a observar essa ideia, essa miscigenação cultural, étnico, né, melhor dizendo. Porque até então, se você pegar a Mulher Maravilha dos quadrinhos, dos seriados, é tudo branca. Aí o filme já tem mulheres negras e o quadrinho já tem mulheres negras. Então a gente tem os negros e o Trevor, né? Não em grande quantidade, mas tem ali fazendo papéis importantes na história. Não são meros Coadjuvantes, coadjuvantes, abridores de porta. estão fazendo realmente o papel ali. E a história ela começa com a Diana tendo que É como se fosse, por exemplo, o presente e ela meio que explicando ali o que aconteceu no decorrer da história para depois voltar de novo. porque ela vai ser julgada Isso. por um ato que ela cometeu e ela vai explicando O né, decorrer. o decorrer para a gente entender o porquê que ela cometeu o ato. E levando assim, o que é do jeito que ela pensou, foi coisa tão simples assim, mas que houve um tal rebuliço assim dentro da ilha e tudo mais. Ela foi caçada e tudo mais pelas irmãs. Ela é vista como inimiga, né? Até certo ponto ela é. Acho que quase até o finalzinho ela ainda é vista como inimiga. E uma coisa legal é que volta e meia o laço da verdade aparece. Aí ele é e às vezes ele funciona como o divisor de quadros. Tem uma hora em que ele é o divisor de quadros, por várias partes ele é o divisor de quadros mesmo, né? Então, o Ian Paquette, ele teve a preocupação de brincar, vamos aí colocar esse termo, não apenas com um ou outro fator, mas com todos os fatores da Mulher Maravilha, incluindo o laço. Que ele se transforma um personagem ali frequente na obra inteira. E uma coisa legal é que, pegando o filme da Liga da Justiça, tem uma hora em que o Arthur, né, que é o Aquaman, senta em cima do laço e começa a falar verdades. Né, uma das cenas mais engraçadas. E o legal é que o laço ele realmente faz a pessoa falar toda a verdade. Né? Não tem como a pessoa conseguir se desvencilhar. Ainda bem que eu não sei mentir, gente. Tá bom. Não sei mentir não, menino. E o legal de quando a gente olha para Diana, quando ela vem para o mundo dos homens, é a Beth. Ela é muito engraçada. Porque assim, a Diana é óbvio, né? Que é uma figura fenomenal, né? Como diria os homens, né? Aquele mulherão de 1,90 m de perna. É o destaque, assim, ao frente de pasta. Aquela coisa. E a Beth é exatamente O contrário. o contrário. Totalmente o contrário. Ela é baixinha, gordinha. Se eu não me engano, o jeito que elas falam, parece que a Beth é meio que dona de um bordel. Mas ela só é uma estudante, não é? Que controla uma daquelas irmandades da forma mais doida possível, né? Louca, completamente.
Ela E ela é levada à Ilha do Paraíso e tudo mais pra poder falar em prol da da Diana. Diana, salvar a pele da Diana, né? Então a gente tem aí todo um quê, né, que ela vai salvar Uhum. a Diana. E outra coisa legal da Mulher Maravilha, que a gente não comentou ainda, mas é que a história dela tem tudo a ver com a cultura grega. E eles não soltam isso. Eles não deixam isso vago. A mitologia grega está o tempo inteiro sendo colocado para a gente, não é, da maneira mais tranquila possível, mas fale dentro. Mais alguma coisa? Acho que não. Não? Acho que não. Duas músicas? Aí, pode falar. Pode falar? Pode. Renan, alguma ideia de música? Eu pensei mais em sertanejo, tem só um nome dela. Qual? Cristiano, Mulher Maravilha. Quem? Zé Cristiano. Melhor Maravilha. É o nome Tem dela? nada a ver. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bem, eu não sei, eu não conheço. Tem nada a Tá, ver. tá, então depois a gente. Mas bora tocar, vai. Vamos essa. E já que falou de Mulher Maravilha, vamos de Woman in Chains da banda Tears for Fears, que fala um pouquinho de como uma mulher vai ter problemas com o marido e como é que ela consegue se livrar desse cara. Que é uma música que tem tudo a ver com essa ideia da mulher se superar, deixar de ser submissa ao homem e começa a ser dona do seu próprio nariz. Então, independente. O programa Quadrinhos volta daqui a pouco com a Bruna, o Edson e o Renan. Várias realidades em uma só utopia. 98,1 FM, Utopia. Muito bem, senhorita Brum. Eu mesmo. Carro É. doce gripe. Estamos aqui, olha só, ela de óculos. Esse também é antigo, que é o desenho. Olha, esse daqui é a capa daqui. Muito bem. Eu vou colocar você numa furada, Mais um? mais uma. A primeira é clássica, uma cena que você gostou. Qual foi a cena que ela... Pode falar. Pode. Ah, tá. A cena em que ela acabou indo pra Terra 2, né? Ou é uma Terra Não. 1? Ela só fica na Terra dos... A Terra é a Texmira e a Terra dos Homens. É. Pra Terra dos Homens. Aí que ela chegou no hospital com o Trevor, que teve toda aquela coisa. E ela, tipo, assim, se encontrou em uma realidade totalmente diferente do que ela imaginava. Porque, apesar dela não conhecer, ela imaginava totalmente diferente do que ela viu. E ela ficou chocada, ela, tipo, chorou com as pessoas, com as mulheres principalmente, por conta do que viu. Tem uma parte em que ela, no hospital ainda, acho que não lembro. Ela encontra uma paciente e a enfermeira. Aí ela fala isso aqui. Nossas irmãs estão morrendo, suas vidas, sua sabedoria perdidas para sempre sem registros. Que mundo é este que mulheres parecem sozinhas, amedrontadas, ou se encolhe de medo nos olhos. Eu não deveria estar aqui. Aí é quando ela meio que gera um arrependimento de ter vindo, mas vem aquela coisa de querer ajudar e tudo mais. Acho que foi uma das cenas que eu mais curti, assim. Onde você vê o feminismo dela, né? É. Onde o feminismo dela grita, né? Dizendo, nossas irmãs estão... Em modo geral, né? Tipo, todas as mulheres. E ela não fala, né? O legal é que como você pega esse discurso, ela fala para uma, mas que na verdade não é para uma, É, pra todas. é para todas as mulheres Todas que em geral. são colocadas abaixo do homem, que são colocadas como seres inferiores, como sendo colocadas como figuras sem importância, em uma realidade que não é bem assim, né?
esse feminismo dela, daí que vem esse radicalismo, né? É como você falou, ela vem de uma ilha onde todo mundo, né, onde não tem um homem. Ela aprendeu, viveu aprendendo que só sobre a realidade da mulher, assim. Então, homens meio que são inferiores para elas. Inferiores e desnecessários. Né? Isso. Tá. Bem, já que você pegou uma cena que tem muito a ver com o nosso real, a segunda bomba que eu ia te passar é exatamente essa. Uma cena onde o real e o ficcional se unem. E que você fez pensar, poxa, bem que a gente poderia ser assim. Do quadrinho com a vida real. Uma cena? Onde vendo o quadrinho você poderia pensar, poxa, bem que a nossa realidade poderia ser mais próxima a essa. Eu acho que essa parte do hospital tem outras partes também, que é, como você falou, tipo, como ela defende mulheres em geral, tipo, não faz diferenciação do que ela faz ou de quem ela é, da cor da pele dela, mas em geral ela tá ali, tipo, defendendo, protegendo, como se fosse uma só. Tem também. Ajuda, Renan. Eu não posso ajudar, desculpa. Que, tipo, se fosse, assim, na realidade, fosse, assim, uma ajudando a outra e não uma julgando a outra, uma querendo ser melhor que a outra, e seria muito melhor. Fora que tem o Trevor, que, tipo, apoia ela, fica do lado dela, em alguns momentos. Quando ele quando ele chega no hospital, tem toda uma coisa pra saber quem ela é, ele meio que fica do lado dela e tudo mais. Não sei o que falar. Tem uma coisa aí do quadrinho que eu acho que seria tão legal se fosse verdade. O quê? O Raio Púrpura. Realmente, ele é tipo... Pode falar o que ele é? Na ilha, ele cura os animais. Tipo... Ele cura tudo, né? Tudo que tem vida, ele cura. Cura os animais. Aí, quando ela vai pro hospital, ela ainda chega e pergunta se eles têm o raio púrpura lá. E eu acho que é a partir daí que ela... Porque na ilha eles nunca testaram com humanos. Com homens, né? Aí, quando ela tenta ajudar o Trevor da última vez, é que ela realmente vê que o raio púrpura funciona ali. Se tivesse aqui, nossa, ia ser maravilhoso, né? Você ia acabar com... assim, não é que você ia acabar com os médicos. Mas muita grande parte das doenças que ainda não tem cura, já se resolveria. Ajudava muito. Sim. Porque ele realmente cura ali. Queria pra me curar aqui dessa gripe insuportável. Tô precisando. Então, assim, eu acho que fazendo a brincadeira da ficção com a realidade, porque o quadrinho, ele brinca, o Grant Morrison fez isso, né? E faz essa jogada entre real e ficcional o tempo inteiro. E nesse momento, acho que é onde a gente pensa, poxa vida, se tivesse um raio púrpura na Terra, resolveria muitos dos nossos problemas de doenças afins. Será que resolve doença psicológica também? Bem, aí não... Ainda não foi testado. Não foi testado ainda. Vai vir, gente. Deixa. Deixa. Mais alguma coisa? Não, acho que não. Só que a Vanessa tá fazendo falta, porque eu não sei trabalhar assim sozinha. Mas eu tentei. É que isso. O importante é que você conseguiu passar. É uma obra legal, vale muito a pena. Demais. A gente lê. Esquece Terra 2, Terra 3, Terra 10. Foca no Terra 1. É como a gente falou, algumas coisas vão mudar, alguns pequenos detalhezinhos mudam aqui e outro ali, mas o âmago da personagem, a estrutura central da personagem, Mulher Maravilha, da Diana, tá ali dentro. Continua.
mesma coisa. Só o desenho, assim, o rosto dela na HQ já mostra que a mulher é poderosa, que a mulher é... Que não é isso, é um mulherão. Não, olha só isso. E uma coisa legal é que eu tô aqui com a primeira imagem dela, Aham. a imagem original, É muito diferente. né? Você vê que não é para a Mulher Maravilha inicialmente não era para chamar atenção sexual, digamos assim, né? Mas com o passar dos anos ela foi ganhando Acabou mudando. essa estrutura. E o Ian Paquette é legal que tem áreas que ele desenha algumas cenas que você jura que vai ser uma coisa sexualmente pesada Mas e passa despercebido. passa Você foca tanto em coisa ali que na nem... cena como um todo, né? Que nem percebe. Ok? Mais 2 músicas? Alguma ideia? Ou o que vier tá bom? Que vinha tá bom, né? Ok, gente. Programa Quadrinhos indo embora. Bom almoço a todos. Renan? Tchau, até a próxima. Bru? Tchau, até a próxima. Não sei quando, mas eu vou estar aqui. E eu tô dando tchau. Eu tô dando tchau. Eu tô dando tchau. Vocês não estão vendo, mas ela está assinando. Eu tô dando tchau. Gente, semana que vem a gente volta com alguém, não sei como, não sei pra onde, não sei porquê, mas a gente volta ao programa Quadrinhos para atormentar a cabeça de vocês, falando, como sempre, desse universo tão ficcional, mas tão gostoso e às vezes real, né? Um pouquinho de realidade ali. Interno.